Muito bem. Então, boa noite mais uma vez, só para deixar aqui gravado, né, que eu não comecei a aula sem dar boa noite para vocês. Vamos lá, gente. Está todo mundo aí preparado, né? Quem quiser, mais uma vez, eu vou convidar quem quiser abrir, gente, as suas câmeras. É tão legal quando a gente pode manter essa conexão olho no olho. Eu escolhi fazer o alinhamento do ponto de partida assim via Zoom, né? A primeira edição dele foi via WhatsApp. E não que não tenha sido legal, mas o olho no olho, ele faz toda a diferença. Ainda mais em tempos como hoje, né? A gente saiu aí de um período longo de distanciamento, de que a gente, né, estava só no universo cada vez mais online. E claro que nós estamos online aqui, mas vocês vão perceber, e quem já faz parte do grupo vai poder confirmar isso, que a gente consegue transformar isso como num ambiente só. É como se nós estivéssemos numa grande sala, numa grande roda, né? Então, o olho no olho, ele faz muita diferença. Então, fiquem à vontade, tá? Mesmo quem está de pijama, toalha na cabeça, não tem problema. O importante é vocês estarem aqui presentes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a nosso conteúdo, né? Como a gente diz, para que a gente possa aproveitar o máximo dessa noite. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e vocês me digam aí se está aparecendo. Tá aparecendo? Alguém só manda um áudio aí para mim, porque eu não... Deixa eu ver, não estou vendo todos os rostinhos de vocês. Tá aparecendo sim, Jamile. Tá aparecendo? Ah, obrigada, Márcia. Tá. Muito bem, então. Workshop do ponto de partida. O que eu preparei para essa noite, então, gente? Quero ajudar você a alinhar primeiro a sua energia pessoal, né? Eu acho que quando a gente vem para uma aula, a gente vem com o coração cheio de expectativas, né? E todo mundo aí, com certeza, já dedicou um tempinho desse ano para escrever as suas resoluções, as suas metas, seus objetivos para o ano, né? Quem não fez, vai ser uma oportunidade bem legal de fazer isso. Mas quando a gente olha para o nosso ano, a gente olha assim, puxa, tem mais tantos, né? 360 e poucos dias aí pela frente para a gente poder pintar e escrever essa nova história. Eu não sei exatamente quais são os desafios que você está enfrentando no momento, né? Mas uma coisa é certa, todos nós temos algum tipo de desafio, algum tipo de pedrinha no nosso sapato e que a gente quer, né, se libertar, que a gente quer melhorar, tem alguma coisa na nossa vida que a gente quer mudar e a gente às vezes não sabe como mudar, não sabe por onde começar. Então, o objetivo da noite também é te ajudar a alinhar essa energia pessoal, trabalhando essas expectativas, né? Porque quando a gente alinha a nossa energia, é incrível como as coisas ficam diferentes. A gente parece que fica mais presente na gente, a gente consegue ter muito mais clareza mental do que a gente quer, e a gente consegue ter muito mais confiança para dar os passos que a gente quer dar também. Quero te ajudar, então, quero, na verdade, te conduzir num passo a passo para que você consiga responder a pergunta que é tema da aula de hoje, né? E se você não lembra, o tema da aula de hoje é justamente como que a gente dá os passos que a gente quer dar rumo aos nossos objetivos sem desistir no meio do caminho. Porque começo do ano é muito curioso. Quando chega ali, começo de janeiro, até fevereiro, tá todo mundo naquele gás, o gás do pepão, né? Todo mundo tá motivado, é começo de ano, mas parece que vai chegando para março, abril, aquela energia toda ela não se mantém. A gente não lembra muitas vezes qual foi o objetivo que a gente fixou, quais eram as metas que a gente queria, e quando a gente vê, a gente está repetindo alguns padrões de anos anteriores, né? Então, o grande desafio talvez seja esse, como não desistir no meio do caminho, como manter o fôlego para que a gente possa todos os dias dar os passos que a gente quer rumo aos nossos objetivos. Também quero, então, te orientar quanto ao próximo passo, né? Porque sempre quando a gente dá um passo, vem o outro pé, né? Então, é assim que a gente caminha, é assim que a gente aprendeu a caminhar, um passinho depois do outro. Quero aí ser uma ponte que vai conectar você, né, com essa conexão com os astros em 2023. Então, como que eu vou fazer isso?
através desse convite mega especial que eu fiz para Ana Carol, trazer aí o conhecimento dela com base na astrologia, e ela preparou uma aula bem incrível para a gente, para que você possa pegar várias dicas, principalmente no que a astrologia reserva para a gente em 2023. Então, quem não conhece a astrologia, vai ser uma oportunidade incrível de conhecer. Quem já conhece vai poder ficar ainda mais afinado, né? E eu sempre digo, quando a gente sabe dos desafios, dos obstáculos que tem logo ali na frente, a gente tem muito mais chances de se preparar para eles, do que quando a gente é pego de surpresa, né? E quero te mostrar como é mágico o poder do alinhamento, quando a gente alinha mente, corpo e coração, as mágicas que isso promove na nossa vida, tá? Então, esse é um pouquinho do que eu preparei para a aula de hoje. Tudo certo até aqui, gente? Qualquer coisa vocês vão me sinalizando ali no chat, tá? Eu não sei porque, mas não consigo usar o meu mouse, mas se manifestem aí, tá? Qualquer coisa. Muito bem, então, olha só, como tem gente nova no pedaço, eu acho que é bem importante o pessoal me conhecer, né? Afinal de contas, quem é a Jamile? Bom, então eu sou gaúcha, eu moro na Serra, em Nova Petrópolis, tenho 34 anos, sou casada, tenho aí esses dois dogs lindos que estão aparecendo na imagem, Azar e o Fergus. Sou uma pessoa que tem muita fé, sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela já me ajudou muito, 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 muito na minha jornada. Então, é uma coisa, assim, incrível o quanto eu já coloquei a minha fé em teste muitas vezes na minha jornada e eu nunca fiquei sem amparo. A minha jornada como buscadora, digamos assim, ela começou mesmo, o meu ponto de partida foi em 2013, quando eu comecei a entender um pouco mais desse lado místico, esotérico, que tanto me chamava atenção. Tinha muita coisa que eu já fazia de uma forma, assim, bem natural, que eu não sabia exatamente o que era, mas em 2013, quando foi o grande ponto que eu comecei a me desenvolver, eu comecei a entender o porquê que eu gostava de cristais, porquê que eu gostava de incensos, porquê que eu já usava muitas formas de decreto na minha vida. Então, minha jornada começou lá. Então, já em março, agora está fazendo 10 anos, né? E atuo como terapeuta desde 2015, depois de fazer, então, a minha primeira área do conhecimento que eu fui buscar foi administração de empresa. Logo depois disso, eu fui para essa área do conhecimento, né? Essa área do desenvolvimento humano, que por eu já estar envolvida nele, começou a me chamar cada vez mais, então eu comecei a fazer curso de Reiki, logo depois eu fiz curso de radiestesia, logo depois eu já fui para a formação de terapia holística, e aí eu não parei mais. Quem está nessa área sabe que quando a gente é picado por esse bichinho, olha, é difícil da gente deixar de seguir, né? Então é uma área realmente, quando a gente começa a se conhecer, por mais dolorido que seja, por mais que a gente às vezes tenha que chafurdar em coisas que a gente não quer mexer, não quer ver, traumas, né? Ou comportamentos mesmo que já estão enraizados na gente, mas a gente começa a ver que a gente coloca tudo no seu lugar, a gente vai se conhecendo cada vez mais, e todas as minhas formações, elas me proporcionaram esse conhecimento, né? Conhecimento que eu tenho hoje, que eu sou muito grata, porque eu aplico ele primeiro na minha vida e depois, em consequência, eu acabo utilizando também para ajudar as pessoas que procuram pelo meu trabalho. Então, hoje eu faço um trabalho online, faço um trabalho presencial também, tem aí imagens do meu grupo do É Preciso Falar, que é uma bandeira que eu defendo muito, justamente porque, né? Porque durante muito tempo eu me calei, né? Durante muito tempo eu era aquela pessoa que quem me via dizia, nossa, a Jamile está super bem, mas não sabia o que se passava dentro de mim. Então, eu segurava muita coisa para mim. E aí, claro, né, o canal da garganta sofreu o pênalti muitas vezes, até que eu tomei conhecimento que realmente é preciso falar e criei um grupo para ajudar as pessoas a se manifestarem, né, colocar para fora o que elas estão sentindo de uma forma verdadeira, porque só quando a gente deixa vir à tona é que a gente pode realmente ressignificar, que a gente pode realmente curar, né? Colocar para dentro da gente as emoções, os sentimentos, vai desembocar em algum lugar, e muitas vezes desemboca onde? Desemboca no físico, na saúde,
né? E as pessoas acabam tendo que recorrer a remédios, e a gente sabe que o remédio não cura, ele remedia, né? Então, eu comecei a fazer meu processo de cura a partir do É Preciso Falar. E aí tem algumas fotinhos de momentos que eu estou atendendo, tem ali uma foto de bike, que foi uma foto também que representa muito para mim, que fala muito sobre quem eu sou, que é no quesito de superação. Então, eu sempre brinco, né, que jamais imaginei praticar pedal sendo uma asmática, né? Eu moro numa cidade que só tem morro, então foi uma grande conquista quando eu consegui fazer uma divisa entre municípios de bike e passei super bem, não precisei de auxílio de bombinha nem nada, então isso mostra a superação que eu também consegui trazer para o meu lado físico na questão da saúde. Muito bem, essa é um pouquinho, né, de quem eu sou. O objetivo aqui não é ficar rasgando o currículo na frente de vocês, até porque acredito, né, e desejo que a gente vai ter bastante tempo para a gente poder trocar experiências e tudo mais, tá? Bora lá, então. Comentei que a gente vai começar aí o nosso encontro fazendo um alinhamento da nossa energia, né? Então, antes da gente entrar para o alinhamento da energia, eu quero convidar vocês para que vocês olhem essa imagem que eu trouxe aí, que é a capa, né, que está simbolizando o ponto de partida nesse ano de 2023. Eu achei essa imagem, assim, muito peculiar, né? Ela é uma folha e a natureza ela é muito sábia, né? Quem gosta aí, quem tem contato com a natureza, quem é ligado à filosofia xamânica, eu gosto muito e acredito muito que a nossa cura está na natureza, consegue ver muitos ensinamentos, né, por parte da natureza. E essa folha, ela mostra algumas ranhuras, né? Mostra ali pontos de células também dessa folha, e a gente pode imaginar essa folha como a nossa estrada da vida, né? Então, a vida ela é cheia de caminhos. A gente não sabe, por mais que a gente busque se conhecer, se desenvolver, por mais que a gente use as ferramentas mais especiais, a gente não sabe exatamente qual é o caminho certo. A gente só vai saber o caminho caminhando, né? Parece uma coisa óbvia, mas eu gosto daquela música da Marisa Monte que fala que todas as portas servem para sair ou para entrar. Não existe uma porta certa, né? E eu defendo muito essa teoria também. Não existe uma porta certa, não existe um caminho certo. Todos os caminhos, eles vão nos levar para algum lugar, né? Então, às vezes, tem caminhos que a gente toma numa vida profissional que a gente passa algum tempo naquela tarefa, né? Naquele serviço, naquele trabalho, e aí passa um tempo e a gente pensa, nossa, que perda de tempo. Não é uma perda de tempo, né? Alguma coisa você aprendeu ali, alguma coisa você se desenvolveu ali, algum resgate com alguém você teve, né? Da mesma forma os relacionamentos. Ah, às vezes as pessoas ficam anos no relacionamento, ou tem um noivado, ou tem um casamento mesmo, e descobrem que não é por ali, né? Então não foi uma perda de tempo, alguma coisa também você resgatou e viveu e aprendeu, né? Ou ensinou com aquela pessoa. Então, todos os caminhos servem. Não existe um caminho errado, não existe um caminho que você vai perder tempo, né? Lógico que quando a gente consegue ser assertivo, e a assertividade aqui, ela está muito mais a gente calibrar o nosso olhar para esses caminhos e perceber, assim, o que essa jornada aqui está agregando na minha vida? O que esse caminho aqui está proporcionando de aprendizados para mim? Então, eu já sou uma pessoa que nasci numa cidade, com 18 anos saí de casa, fui morar em outra cidade mais ao sul aqui do Rio Grande do Sul. Durante a minha infância e adolescência, minha mãe se mudou muito de casa, então eu estudei em muitas escolas diferentes, começava o ano letivo numa escola, terminava em outra, e hoje eu vejo que todas essas dificuldades que eu achava antes que era uma dificuldade, e que eu me comparava muitas vezes com coleguinhas, né, com amigas, e pensava, nossa, como eu queria ter a vida da minha amiga, que tinha ali, que morava a vida inteira na mesma casa, que tinha o pai e a mãe juntos, eu sou filha de pais separados, mas aí aos poucos eu fui crescendo e eu fui entendendo
que todas essas dificuldades que eu vivi ao longo da minha vida me proporcionaram uma bagagem, né? Então, é esse olhar. Quando a gente está numa estrada, por mais que a gente sinta, né, às vezes com o nosso coração, com a nossa bússola, que parece que não é por esse caminho, mas de você não desistir, de você continuar caminhando, de você continuar naquele aspecto assim de investigador, sabe? O que será que esse caminho reserva para mim? E olha, eu tive essa atitude durante muitas vezes na minha vida em que eu não sabia para onde que a vida estava me levando. Antes de eu estar casada, eu estava num outro relacionamento que eu tinha postado todas as minhas fichas nele. Inclusive, eu saí da minha cidade natal para viver esse sonho desse relacionamento nessa outra cidade. Eu fiquei longe da minha família. E quando as coisas não deram certo, eu pensava, puxa vida, Deus não é bom comigo, né? Porque eu escolhi estar aqui e as coisas não estão dando certo. E de repente Deus me mostrou que sim, eu estava no lugar certo e o que eu precisava era viver tudo aquilo porque algo melhor me esperava. Então, em 2009, que foi quando eu me mudei para a Serra, as coisas começaram a acontecer e é incrível como hoje eu encaixo muitas coisas na minha linha da vida, né? Eu vejo que cada ponto que eu vivi foi tão importante e me deu tanta bagagem que, inclusive, o que eu estudo hoje, o que eu acredito hoje, o meu trabalho hoje tem muito a ver com isso. Talvez se eu não tivesse vivenciado tudo isso que eu vivenciei antes, eu jamais teria escolhido por essa linha de profissão, tá? Então, só uma reflexão para que vocês possam olhar para suas vidas também, para sua história, para sua jornada, né? Para esse caminho que você está seguindo e calibrar esse olhar, né? Olhar para ele e pensar assim, não é um caminho perdido. Alguma coisa tem, né? O Deus, eu utilizo Deus, mas você pode usar aquilo que você acredita, mas o universo, né? Ele nos conduz sempre para aquilo que a gente precisa, e mais cedo ou mais tarde a gente acaba realmente se dando por conta disso, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém manda um áudio aí para eu poder ouvir. Que eu não enxergo vocês. Tudo certo, Mili. Show! Valeu, Carol. Obrigadão. Então tá, gente. Então, ó, quero convidar vocês agora para que vocês se coloquem numa postura aí bem confortável. Vamos fazer um alinhamento da nossa energia para que a gente possa começar todo mundo no mesmo ponto, né? Cada um com as suas histórias, mas que a gente possa caminhar junto nesse sentido de dar os starts, né? O nosso ponto de partida. Então, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, vamos respirar. Vamos sentir o ar que entra pelo nosso nariz. Vamos deixar o ar sair. Inspira bem profundo. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar. Quando você inspirar, você sente que você está inspirando um ar novo. E quando você exalar, você deixa sair todo o ar que está saturado dentro de você. E vai fazendo esse fluxo contínuo de sentir o ar que entra, o ar que sai. Olhando como está a sua postura nesse momento, seu corpo, se você está com as costas bem apoiadas, se você está com seus pés lá tocando o chão, sentindo a energia que vem da terra. Relaxa teus ombros, relaxa teu rosto, relaxa a língua dentro da boca. Relaxa os teus olhos, relaxa a tua mente. Relaxa teu corpo, se entrega para esse momento. Vai respirando sem querer nada. Vai deixando os pensamentos virem
Observe, deixe ir. Sua mente vai tentar te lembrar de tantas coisas. Fala para ela que agora, esse momento, é só seu. E vai respirando. E vai soltando ar. E vai tomando consciência do seu corpo, de onde você está nesse momento, do dia de hoje. Vai agradecendo por você estar aqui, pela sua iniciativa, pela sua motivação em querer buscar o melhor para si, sabendo que quando a gente se ajuda, a gente tem muito mais condições de ajudar quem está próximo da gente, quem a gente ama, quem a gente quer ver bem. Isso, muito bom. Imagina que lá do alto, lá do céu, vem descendo uma linda luz na cor violeta. É um violeta muito vivo, é quase um violeta púrpura. Essa luz vem descendo lá do alto, adentrando o teto da sua casa ou do local onde você está, e vai entrando por uma pequena abertura que você tem no topo da sua cabeça. Você vai deixando essa luz, que parece uma fumacinha violeta, entrar pelo topo da sua cabeça num formato de espiral. E essa luz intensa, vibrante, ela vai limpando e transmutando todos os seus pensamentos, tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que você acredita que já está na hora de colocar fora, de limpar, de renovar. Formas pensamentos, paranoias, crenças limitantes, ideias errôneas, tudo, você vai deixando essa luz violeta limpar e transmutar. Vai imaginando que essa fumacinha violeta vai descendo pela sua garganta e ela vai também alinhando as suas cordas vocais, eliminando aquele choro que pode estar preso, aquela palavra que foi dita sem querer. Vai abrindo espaço para sua garganta, para que você possa engolir a sua saliva melhor, para que você possa comer melhor. Isso, vai deixando essa luz violeta levar tudo aquilo que você julga que não é mais interessante para você. Vai imaginando que ela vai descendo até o seu cardíaco, vai abrindo espaço no seu coração, nos seus pulmões, para que você respire melhor, para que você ame mais. Vai deixando essa luz se estender pelos seus ombros, aliviando o excesso de responsabilidade, deixando escorregar pelos seus braços e mãos, limpando e transmutando também essa energia, para que você consiga nesse ano colocar os seus projetos em dia. Imagina que essa luz violeta vai descendo para a região do seu estômago e ali vai fazendo uma verdadeira faxina, limpando mágoas, limpando medos, preocupações, ansiedade, raiva e todo e qualquer sentimento que muitas vezes dificulta a tua digestão, todo e qualquer sentimento que muitas vezes bloqueia a tua autoestima, todo e qualquer sentimento que te limita, limpando e transmutando. Imagina que essa luz violeta vai se distribuindo agora entre as suas pernas, fortalecendo as tuas juntas, te possibilitando abrir caminhos para que você consiga dar os seus passos. Vai imaginando que essa luz violeta vai chegando até os seus pés e vai tonificando as suas pernas, te dando força, te dando um caminhar mais confiante, mais seguro. Imagina que essa luz violeta vai saindo pelas solas dos teus pés e se conecta agora à terra,
como se fossem raízes que saem das solas dos teus pés. E essa energia dessas raízes vai buscando um grande cristal que está localizado no centro da Terra. E ali você sente a vibração que vem da Mãe Terra. Você sente essa conexão que vem lá do alto, como se essa linha dessa luz violeta estivesse alinhando todas as vértebras da tua coluna. Você agora está recebendo as boas vibrações do Pai Céu, da Mãe Terra, e você se sente aí, acolhida, acolhido, recebendo as bênçãos, se sentindo muito merecedor de toda essa energia. Você se sente completo, você está em paz. Respira, solta o ar. Sente que lá do alto agora vem descendo uma luz na cor branca. É um branco muito lindo. Essa luz branca também entra pelo topo da tua cabeça e ela vem espalhando dentro do teu ser muita paz, muita tranquilidade, serenidade, clareza. Ela vai iluminando cada ponto do teu corpo, abrindo espaço, te trazendo fé, confiança, centramento, alinhamento. Essa luz vai percorrendo todo o teu corpo, passando pelas tuas pernas, chegando nos teus pés. Também em forma de raízes, essa luz branca vai se direcionando para esse grande cristal que está no centro da Terra. E você se sente ainda mais abastecido, ainda mais abastecida com essa energia. Respira, solta o ar e olha para o céu. Imagina que lá do alto vem descendo agora uma luz na cor dourada. E essa luz dourada, ela banha todo o externo do seu corpo. Vem se esparramando pela sua cabeça, descendo pelos seus ombros, passando pelo seu rosto, como se fosse uma tinta. E você vai se deixando preencher por toda essa luz dourada, que te protege da cabeça até os seus pés. É como se você se enxergasse de fora agora e se visse totalmente dourado. Tanto na frente, como atrás, como nos lados. Você agora está protegido. Você está protegida. Toda essa energia que foi ancorada fica com você. E você respira dentro dessa linda bolha de luz dourada, que te protege, que é elástica e que vai te acompanhar durante toda essa semana, que vai se estender para o seu lar. Essa proteção da luz dourada, você sente que vai se emanando também para todas as suas atividades diárias, para os seus projetos, para o seu trabalho, para os seus estudos. Isso, muito bom. E lentamente você vai voltando de novo para o aqui e para o agora, sentindo-se ainda mais presente, sentindo-se ainda mais completo. Respira fundo, inspirando pelo nariz. Soltando ar pela boca. E no seu tempo você vai abrindo seus olhos, dando um belo sorriso, voltando por completo. Tudo bem? Muito bom. Vamos voltando devagarzinho. Então, espero que todos já tenham conseguido voltar. Lápis e caneta e papel na mão, que agora nós vamos começar oficialmente o nosso workshop para te ajudar aí a dar os seus passos nesse ano de 2023. Muito bem, gente. Então, olha só.
tema da nossa aula é justamente esse, né? Como não desistir no meio do caminho. E aqui eu tenho uma ponte, né? E é justamente o que a gente trabalha no ponto de partida, é isso. Essa ponte, né? Desse estado atual e desse estado desejado. Como que a gente faz, muitas vezes, para sair desse estado atual, que é um estado que nos foi desejado, sim, né? Senão a gente não estaria nele, mas que a gente percebe que, puxa vida, já não é aquilo tudo que me atende, né? Não é tudo aquilo que eu desejo. A gente sente que a gente pode mais e a gente está sempre caminhando para o mais, né? Então, como que eu faço essa travessia? Como que eu construo essa ponte que vai me levar até esse meu estado desejado, né? Como que eu faço para não desestimular no meio dessa construção, num tempo ruim, numa falta de material, né? Se uma árvore cai no meio do caminho, né? Então, essa analogia traduz muito o que a gente faz no alinhamento do ponto de partida. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta assim, mais importante de tudo, é você identificar aonde que você está nesse momento. Então, a gente só vai conseguir programar um GPS se a gente coloca o nosso endereço, né, de onde nós estamos partindo. Não tem como a gente começar a ir para um lugar sem a gente colocar de onde então a gente está, né? Então, a gente precisa saber em que momento da vida a gente está. E aqui, uma sugestão muito legal para muitas vezes quem está se sentindo perdido, né? Eu já estive nessa situação há 3 anos atrás, eu me sentia perdida, eu não sabia mais quem eu era, e essa contextualização, por mais boba que ela pareça, ela é muito importante. A gente precisa saber exatamente qual é o contexto geral da nossa vida que a gente se encontra, no nosso relacionamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso trabalho profissional, né, no nosso íntimo, né, nos nossos sonhos, tudo aquilo que você conseguir trazer de informação para esse momento atual vai te ajudar a ter um panorama mais macro daquele cenário que você se encontra, né? Porque algumas vezes a gente tende a achar que a vida está uma porcaria, né? E a gente generaliza, né? Tá uma merda, né? Vamos falar no popular, tá uma merda a vida. Só que quando a gente começa a olhar e tem exercícios, principalmente como que a gente faz aqui no ponto de partida, que é a roda da vida, que nos mostra que não, né? Algumas vezes é uma ou duas áreas da nossa vida que estão descuidadas, que a gente não precisa deixar com que tudo se contamine, né? Lógico que, através da visão holística, que é a visão que vê o ser humano de uma forma integral, se a gente não cuida realmente de alguma área que está com problema, por exemplo, eu não cuido da área do relacionamento conjugal, né? Do relacionamento amoroso, eu não trato essa área. Bom, se eu não trato essa área, eu vou me sentir talvez uma profissional incomodada no meu ambiente de trabalho, porque eu não estou bem com meu parceiro, com a minha parceira. E eu acabo levando essa preocupação da relação para dentro do meu trabalho, então eu não performo bem. Muitas vezes eu não performo bem no meu trabalho, mesmo que eu seja CLT, né? Que eu seja um empregado, eu não vou, às vezes, conseguir uma promoção, porque minha cabeça não está ali no trabalho, a minha cabeça está ali no casamento, que está passando por uma crise. E aí, o fato de não conseguir, às vezes, desenvolver o meu trabalho bacana, eu perco promoções, eu perco premiações, e isso afeta a minha vida, então, financeira, né? E esse monte de preocupação, às vezes, acaba acarretando o quê? Acaba acarretando um desgaste na minha energia, um desgaste no meu corpo. Às vezes eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não tenho uma vida de qualidade, eu não sinto prazer e eu acabo manifestando uma doença, né? Então, eu gosto muito de usar essa visão sistêmica e é um dos pilares do meu trabalho, na verdade, porque se a gente não cuida de uma área, é um efeito dominó. Todas as outras áreas, elas acabam sofrendo os impactos, né? Então, antes da gente generalizar, é legal a gente saber exatamente qual é o X da questão, qual é a área que está com problema. Então, anota essa pergunta aí para você, responda enquanto a gente está desenrolando a aula aqui, mas depois responda com ainda mais informações que você conseguir, né? Coloca a sua idade, coloca a cidade que você está morando,
pode ser que o local que você esteja morando não seja o local que você sonha, que você goste, pode ser que a casa que você mora, o apartamento que você mora, o bairro que você mora, não seja o local que te agrada. Então, coloca todas essas informações, porque você vai conseguir, como eu disse, ter essa visão macro da sua vida. E quando a gente sabe exatamente quais são as pecinhas que a gente tem que mexer, é aí que está a diferença, a gente se torna muito mais eficaz, né? Numa época em que a gente fala tanto de manter foco, a gente precisa saber no que focar, né? A gente não vai conseguir focar em tudo. Nenhuma máquina faz isso. Um computador, ele opera sempre por programas, né? Ele não faz tudo ao mesmo tempo. Então, nós também não fazemos tudo ao mesmo tempo. Não tem como a gente olhar para todas as nossas áreas da vida e querer resolver tudo ao mesmo tempo. A gente precisa dar o foco. Só que quando a gente foca naquilo que é, de fato, o que está causando o desequilíbrio, é aí que a gente se torna eficaz, né? Ok? Outra pergunta que talvez seja tão importante quanto essa primeira de saber aonde você está nesse momento, é você saber o que você realmente quer. E aqui existe uma diferença, né? Existe uma diferença de eu perguntar: ei, Giane, o que você quer? Né? A Giane vai me responder: olha, eu quero um carro novo, eu quero uma conta bancária de X reais, X mil reais por mês, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela vai dizer toda a lista de desejos da vida dela que ela quer, né? Só que se eu perguntar para ela assim: Giane, o que você realmente quer? Esse realmente, ele mudou a minha vida, tá? Quando eu comecei a usar isso, eu comecei a limpar todas aquelas historinhas que a gente conta pra gente, que a gente diz que é importante. Ah, eu preciso de tal coisa para dar os passos que eu quero dar. Se eu quero gravar, se eu quero ser uma youtuber, eu preciso ter um estúdio perfeito, eu preciso ter a câmera mais top do mundo, eu preciso ter todo um aparato de iluminação, eu preciso ter a melhor ferramenta de edição, eu preciso ter, sei lá, 200 mil coisas que talvez youtubers de sucesso tenham, tá? Mas será que isso realmente é importante? Né? O que importa? Para que eu quero ser uma youtuber? Qual é a mensagem que eu quero passar? Como é que eu quero usar esse canal de comunicação? É preciso ter todos esses aparatos ou eu posso começar com um tripé e um celular e um microfone simples, né? Então, quando a gente coloca essa palavra realmente, a gente elimina todas aquelas coisinhas que muitas vezes ficam, sabe, apitando aqui no nosso ouvido, que vão nos dizendo que a gente precisa ter, né? Eu vejo muita gente dessa área do autoconhecimento, gente que trabalha, que quer trabalhar com terapia, né? Que quer ser terapeuta, que está sempre buscando curso, nunca para de fazer curso. Eu acho que curso é muito legal, eu acho que a gente se capacitar é o que faz com que a gente realmente consiga se destacar no mercado de trabalho, né? Só que isso não é o mais importante, né? É o que você faz com aquilo que você sabe. Então, a pessoa ela pode ter um curso simples de alguma coisa, mas se ela aplica aquilo de verdade, se ela utiliza todas as ferramentas, né? Se ela coloca a essência dela naquilo, ela tem muito mais chances, às vezes, de ter sucesso como terapeuta do que um terapeuta que vai viajar para fora, que tem currículos internacionais, que fez curso com os bambambãs, né? Então, a grande diferença está em você fazer aquilo com que você tem no momento, né? Então, essa palavra realmente, ela traz esse senso do que verdadeiramente importa. O resto é o resto. O resto a gente vai, muitas vezes, adquirindo no meio do caminho, a gente vai desenvolvendo no meio do caminho, e muitas vezes a gente se surpreende que aquilo que a gente achava que era realmente necessário, não, eu não vou conseguir começar se eu não tiver isso, nem é tão importante. A gente percebe que a gente consegue fazer sem ter aquilo que a gente achava que não conseguiria, né, se não tivesse, tá? Então, responder essa pergunta também é parte muito importante desse processo de dar os passos e não desistir no meio do caminho. É você saber o que você realmente quer, o que realmente é importante, né? Então, só compartilhando para vocês pegarem ainda mais a essência do que é essa pergunta,
Em 2020, quando eu precisei fazer minha transição de carreira, eu usava um monte de desculpas para não fazer minha transição de carreira, né? E quando eu apliquei essa palavra, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava utilizando aquilo como uma bengala, né? Eu estava mentindo para mim mesma. Por mais que as pessoas próximas de mim me encorajassem, eu estava inventando desculpinhas. Então, foi essa palavra, o que realmente eu quero, que fez com que eu conseguisse dar os meus passos. Então, para vocês verem como é importante, como às vezes uma pergunta ela é capaz de mudar a nossa vida, né? Foi a partir dali que eu consegui ter uma clareza, assim, não foi, claro, instantaneamente, porque essa pergunta eu demorei alguns dias para conseguir formular ela, né? Ela não é uma pergunta fácil de se responder, ela exige de você um senso de humildade muito grande, porque o nosso ego, ele vai querer trazer todas essas informações de desculpinhas, mas quando a gente deixa a nossa essência se sobrepor a esse ego, essa versão, né, que todos nós temos, mas que muitas vezes nos atrapalha, é que a gente consegue realmente perceber o que é importante para a nossa vida, o que vai fazer a gente dar aqueles giros, sabe? Aquelas mudanças, assim. Todo mundo já viveu períodos da sua vida que sentiu que, meu Deus do céu, a vida deu uma guinada. Então, essa palavra foi que deu a guinada na minha vida quando eu precisei fazer essa transição de carreira e eliminar todas aquelas desculpas que eu estava utilizando, né, para não fazer, para não tomar a decisão que eu tinha que tomar já fazia muito tempo, tá? Tranquilo até aqui, gente? Estão conseguindo responder, estão conseguindo acompanhar, pegar ideia? Anotem os insights, se vocês não conseguirem esboçar a resposta da forma que vocês gostariam, anotem os insights, tá? Não deixa de anotar aquela palavra-chave, aquela imagem, né? Ou aquilo que veio na sua cabeça no momento em que eu estava falando, porque aí é que está o pulo do gato, tá? E claro, se a gente responde, né? Puxa, para onde, né? Ou melhor, se eu respondo onde eu estou, eu consigo responder para onde eu quero ir, né? Então, não dá para a gente primeiro pensar para onde é que eu quero ir sem saber, como eu disse, onde a gente está, né? Então, quando a gente responde onde a gente está, é mais fácil da gente saber para onde que a gente quer ir, né? E aqui, esse para onde eu desejo ir, ele fala muito a respeito disso, desse seu objetivo, do seu sonho. Não é o sonho da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, é você, né? Todo esse processo de mudança, ele é muito da pessoa, né? E isso é uma coisa que a gente frisa muito no ponto de partida também. Porque às vezes a gente está cercado, e eu sei que muitas vezes a família tem tudo de bom, mas também tem tudo de ruim nesse sentido, porque faz com que a gente se limite, né? Faz com que as nossas capacidades não sejam desenvolvidas. As pessoas querem nos ver bem, mas nem sempre estar no confortável é aquilo que vai fazer a gente se desenvolver. Então, às vezes, as pessoas têm uma ambição, né, querem ir para o mundo, só que alguma coisa acaba fazendo com que elas permaneçam naquele lugar, naquele estado mais confortável, né? E chega uma hora em que o estado confortável, ele deixa de ser confortável, né? Porque, como eu disse no começo da aula, a gente está sempre caminhando para um desenvolvimento, a gente está sempre caminhando para uma evolução. Então, nada é estático, nada dura para sempre, né? Nem a gente. A vida ela é feita de ciclos, as coisas se renovam. Por mais que uma história se arraste por 100, 200 anos, vai chegar um momento em que ela vai ter um fim, né? Então, saber para onde se deseja ir, eu digo assim, que para quem busca uma vida com propósito, gente, isso tem que ser uma coisa que tem que estar não todos os dias, mas com muita frequência sendo revisitado, sabe? É como se a gente estivesse com a nossa bússola na mão, né? E se a gente não tem ela na mão, a gente tem ela aqui no peito, que é o nosso coração. A gente está sempre calibrando ela, sempre procurando o nosso norte. Onde é que está o nosso norte? Ah, meu norte está para cá, então tá, é para cá que eu vou. Ah, mas aconteceu um obstáculo aqui no meio do caminho. Bom, como é que eu resolvo isso? Então, escreva aí também para onde que você deseja ir,
Para onde é que você deseja ir na sua carreira profissional? Para onde é que você deseja ir nos seus relacionamentos conjugais, familiares, de amizades? Para onde é que você deseja ir na sua saúde? Para onde é que você deseja ir naquilo que você estuda? Para onde é que você deseja ir na sua vida? Olha para a sua vida, pensa, com que idade eu quero findar essa vida? Eu faço essa pergunta sempre para o pessoal do grupo, eu acho que é legal, porque quando a gente determina, né, a gente sabe aqui, se alguém não sabe, eu vou dizer, gente, a gente não vive para sempre, né? A gente tem uma data de validade, graças a Deus a gente não sabe quando acontece, né? Quando chega, que data é essa? Mas todos nós temos uma data de validade. Então, quando a gente fixa uma data de validade, fica mais fácil também da gente ver que a gente não tem o tempo todo do mundo, né? E isso faz com que a gente consiga se motivar naqueles dias que não tem motivação, né? Fazer aquelas coisas que às vezes a gente começa a ser de uma forma assim quase obsessiva, de estar com aquela preguiça, de procrastinar, né? Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, ano que vem eu faço, né? Não, a gente começa a se movimentar para aquilo que a gente quer. Então, saber para onde se deseja ir dá esse senso de propósito, tá? Então, responda honestamente aí para onde que você deseja ir. Nesse ano de 2023, pode fazer de uma forma individual, citando uma área da vida, pode esboçar para todas as áreas que você acredita que precisa passar por uma mudança também, tá? Muito bem, quando a gente tem, de um lado, esse estado atual e do outro lado, esse estado desejado, a gente tem, na verdade, aqui a gente não tem uma ponte ainda, né? A gente tem dois estados, né? Esse estado que a gente está, que é um estado com poucos recursos, e esse estado aqui, que é um estado com mais recursos, né? Esse estado desejado, então. E aqui a gente tem um penhasco, né? Aqui a gente tem um vazio, porque a gente vai construir essa ponte. Muito bem, para algumas pessoas, isso aqui, esse vazio, pode ser um problema. Como que eu faço, Jamile, para chegar do outro lado? Né? Como que eu construo essa ponte? Eu vou construir ela de arame, eu vou construir ela de concreto, eu vou construir ela de madeira, que materiais que eu utilizo, né? Tudo vai depender daquilo que você quer, né? Eu sendo uma pessoa bem pé no chão, eu já construiria ela com os alicerces bem firmes de concreto, né? Nada que possa balangar muito. Mas responder esse problema aqui também é muito importante. Aí eu coloquei ali justamente esse ponto de interrogação, que é muitas vezes onde a gente trava, é onde a gente para, por não saber como fazer a mudança. Eu quero mudar, eu quero algo novo, eu quero sair dessa relação, eu quero sair desse trabalho, eu quero ver minha vida financeira alavancando, eu quero poder viajar mais, eu quero poder realizar os meus sonhos, mas como eu faço isso? Como que eu tiro esse ponto de interrogação da minha frente, né? Então, é exatamente isso, saber qual é o problema. Então, identificar o problema. O que você identifica agora de uma forma assim muito rápida que seja o problema, né? O problema que está te impedindo de dar esse salto, de construir essa ponte. Uns vão dizer que é a questão financeira, outros vão dizer que é o trabalho, outros vão dizer que é o casamento, outros vão dizer que é a família. Vai identificando aquilo que você sente, né? Aquilo que você já experienciou, que pode ser um problema que está te freando, né? E claro, gente, antes da gente também apontar só o dedo para os outros, vamos olhar para a gente, né? Será que o problema é uma preguiça? Será que o problema é uma falta de autoestima? Será que o problema é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Algumas vezes as pessoas elas querem mudança, mas elas não estão dispostas a fazer nada para mudar o seu comportamento. Aí fica difícil, né? A gente precisa muitas vezes abrir mão de uma teimosia, de um padrão, de uma crença, de alguma coisa que a gente viu
várias e várias vezes se repetindo na nossa vida, que não trouxe resultados. Einstein já dizia, né? É inconcebível a gente querer fazer sempre as mesmas coisas e ter um resultado diferente, não tem como. A gente precisa fazer coisas diferentes se a gente quer ter um resultado diferente. Parece muito óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. E a chave, a metade dos problemas que a gente enfrenta muitas vezes no nosso dia a dia, está nessa falta de conseguir simplificar as coisas, né? A gente dificulta, sendo que quando a gente facilita para a gente, é muito mais fácil, né? Por isso que eu gosto do autoconhecimento, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, é muito fácil a gente botar a culpa no marido, a culpa na esposa, a culpa no filho, a culpa numa mãe, num pai, né? A culpa na infância que foi difícil, a culpa no chefe, no trabalho, no dinheiro, é muito fácil. O difícil é a gente olhar para o nosso umbigo e perceber, olha só, o que eu encontrei no meu umbigo? Uma pessoa que não se permite, né? Uma pessoa, muitas vezes, que não se autoriza, né? Que acha que as pessoas têm que vir fazer para ela, né? Então, essa faxina no umbigo, ela é importante também, e muitas vezes ela ajuda a gente a responder qual é o problema que está fazendo com que a gente fique travado diante de uma mudança, tá? Então, identifica aí não só os seus vilões, né? Mas identifique também quais são essas faxinas no seu umbigo que você precisa fazer, tá? Porque afinal de contas não existe vítima e nem vilão, né? A gente fala isso também no ponto de partida e é uma das verdades mais libertadoras que eu já tive contato, foi quando eu consegui conceber o fato de que eu não sou uma vítima e que a minha história e que as pessoas que fazem parte dela não são os meus vilões, né? Então a gente assume essa responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece, tá? Depois que a gente faz isso, que a gente identifica o problema, a gente consegue também olhar para quais são os recursos que a gente tem. Porque a gente tem muito recurso, sabe? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de olhar para suas histórias de vida e encontrar os seus tesouros, né? Não sabem valorizar as suas pedrinhas preciosas que foi capturando ali no longo do caminho. Só que a gente tem, né? Ninguém nasceu ontem. Nós temos uma história de vida, nós temos uma jornada, nós temos um caminho trilhado. E não importa se você tem 30, se você tem 20, se você tem 50, 60, se você tem 10 anos, você tem uma história, né? Então, fazer uso dessa história, eu acho essencial para que a gente lembre dos recursos e da capacidade que a gente tem. Então, tem muitas experiências que a gente vivencia, que a gente aprende o que fazer, o que não fazer, né? E a gente esquece, simplesmente esquece de usar isso a nosso favor no nosso dia a dia. A gente acaba muitas vezes olhando para o gramado do vizinho, né? Achando que a grama do vizinho está sempre impecável, sempre verde, e a fulana é a bambambam, bam, bam, e a gente acaba dando poder para os outros, né? A gente empodera as outras pessoas e a gente se desempodera, porque a gente não sabe valorizar os nossos recursos internos. E aqui, recursos é muito mais do que aquilo físico que você tem à sua disposição, é muito mais do que o seu dinheiro, é muito mais do que as condições que você tem para desenvolver os seus sonhos. Eu estou falando aqui de coisas intrínsecas, eu estou falando aqui de comportamentos seus, de habilidades, de atitudes, de mecanismos que você utilizou para quando você deu aquela guinada na sua vida. O que você fez? Né? Quando eu resolvi sair daquele relacionamento e apostar uma nova vida em Nova Petrópolis, sem conhecer ninguém, sem saber onde morar, sem saber onde dormir, sem saber aonde trabalhar, com R$ 50 na carteira e uma mala com as minhas melhores roupas. Foi assim que eu comecei a minha jornada aqui em Nova Petrópolis no ano de 2009. Né? Então, o que eu usei? Que tipo de recursos a Jamile usou naquele momento? Eu usei as minhas habilidades, eu usei a minha simpatia, o meu carisma, né? A minha cara de pau, batendo lá nos estabelecimentos, procurando emprego, pedindo emprego, né? Mostrando para as pessoas, deixando transparecer o quão verdadeira eu sou, o quanto as pessoas podiam me dar um voto de confiança que eu não ia deixar a desejar, e foi assim que eu fui conseguindo.
né? E pouco tempo depois, em 2013, 2013, eu já estava construindo a minha casa aqui na Serra, né? Então, para vocês verem, eu compartilho isso porque é importante a gente lembrar quem a gente é, a nossa história, né? A gente olhar para trás. E não é um olhar para trás saudando o passado, né? É olhar para trás resgatando quem a gente é, lembrando da nossa força, do nosso potencial, das nossas qualidades, né? Ao invés de ficar só enaltecendo as qualidades das outras pessoas, que a gente admira sim, né? Não é para deixar de admirar as pessoas, eu me inspiro muito em muitas pessoas, e elas justamente são o que me fazem lembrar quem eu sou, né? Quando eu olho para uma pessoa e eu admiro ela, eu penso, o que nessa pessoa ela tem que aciona em mim algo que eu tenho também. Admiração para mim é isso, né? Porque a gente reconhece, nós somos espelhos uns dos outros. Então, no momento que alguém me inspira, eu lembro que essa pessoa também tem algo que eu tenho dentro de mim e eu uso isso a meu favor, tá? Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo vivo? Então, tá bom. E outra pergunta, talvez assim, né? Umas que a gente tem que destacar aí com canetinha é por que mesmo que você quer sair de onde você está? Esse porquê aqui, gente, ele é um porquê que nos salva, tá? Quando a gente responde o porquê que a gente quer fazer essa travessia, talvez se você quiser destacar essa pergunta aqui, é ela que vai te ajudar a responder aquela perguntinha ali, ó, sem desistir no meio do caminho. Quando a gente tem um porquê forte, ele vai substituir qualquer como, né? Talvez você já deve ter escutado isso, mas é a mais pura verdade. Quando a gente consegue estabelecer por que que eu faço o que eu faço, por que que eu acordo cedo, por que que eu pego esse trânsito, por que que eu vou para esse trabalho, por que que eu estou nessa relação, por quê? Quando a gente consegue responder esses porquês, aí é que está essa chave, essa força que vai fazer com que a gente, quando tiver uma dificuldade no nosso caminho, a gente consiga lembrar, tá, eu estou fazendo isso por causa disso. E aí é que a gente se motiva, né? Então, não tem essa história das pessoas motivarem a gente. A motivação é algo que vem de dentro, é uma coisa que você tem que fazer todo dia, que nem escovar os dentes, tomar banho, né? Então, quando a gente tem esse porquê destacado, né? E eu sempre brinco, escrito lá na porta da geladeira, né? Você pega um papel e coloca o seu porquê na porta da geladeira e lê todos os dias. A geladeira é o lugar que a gente mais acessa na nossa casa. Então, você passa por ali todos os dias e você lê o seu porquê, e aquilo vai te dando, sabe, um ânimo para que naqueles dias que bater a preguiça, que você não se achar confiante, que alguém vir falar para ti, tu não vai conseguir, que nem disseram para mim, né? Disseram para mim que eu não ia viver um mês aqui na Serra, que o custo de vida era alto, né? E começaram a botar um monte de medo na minha cabeça. E eu falei, é? Então tá bom. Só que quando a gente já passou por muitos perrengues na vida, a gente sabe como lidar com os perrengues, né? Então, eu já passei por muitos perrengues na vida e não é qualquer perrengue que me assusta, né? Então, eu tinha um porquê muito forte, sabia por que que eu estava aqui na cidade, eu tinha objetivos traçados e, graças a Deus e a minha força de vontade, e a muitas pessoas, claro, que me ajudaram, eu consegui seguir aí com a minha jornada aqui, né? Então, responder esse porquê. Por que que você quer sair de onde você está? Né? Por que que esse estado atual não é mais o estado que te preenche, que te traz alegria, que te traz tesão de viver, que tu não acorda mais com aquela motivação, né? Tu acorda assim, né? Daquele jeito. Mas quando tu tem um porquê forte, nossa, tu já acorda saltitante, tu já acorda dando bom dia para os passarinhos, é diferente a vida, né? Quando a gente tem uma vida com propósito, né? Então, essa palavra parece estar na moda, né? Mas é a pura verdade, né? A gente acorda com muito mais disposição para fazer aquele dia. Não é o amanhã, não é o depois, é aquele dia valer a pena. A gente não sabe se a gente tem o dia de amanhã. Pode ser que esse seja a nossa última noite. E aí, será que a gente está vivendo ela de uma forma bacana? Que nos alegre? Será que a gente vai chegar lá depois no astral e vai dizer assim, minha última noite foi um saco, foi uma merda. Não, a minha última noite foi muito legal, eu tive vários insights, eu aprendi muita coisa nova, estava participando de uma aula online, mas desencarnei no meio do processo e estou aqui.
Brincadeiras à parte, só para a gente poder se ligar que não dá para a gente deixar as coisas para amanhã, né? A gente precisa realmente fazer um pouquinho a cada dia e assim a gente vai vendo as coisas acontecerem na nossa vida, tá bom? Quais são os recursos que a gente precisa desenvolver? Né? Assim como tem os recursos que a gente já tem, que a gente já traz de berço, já traz da nossa história, tem recursos sim que a gente precisa desenvolver. Né? E são esses recursos que eu comentei, que a gente vai aperfeiçoando no meio do caminho. A perfeição se faz no caminhar, né? A gente vai caminhando e vai aperfeiçoando. Se eu quero ser uma youtuber, e eu começo com o que eu tenho, com o meu tripé, com o meu celular, com o meu microfone. De repente, eu tenho condições, então, de evoluir nos meus equipamentos, eu tenho condições de evoluir no meu conhecimento, né? Eu faço mais cursos, eu vou me aperfeiçoando, eu vou melhorando o meu cenário, eu vou melhorando meus equipamentos tecnológicos, eu vou melhorando a minha edição, eu já posso pagar alguém para fazer as edições para mim. Então, são recursos que eu vou desenvolvendo. E aí é importantíssimo a gente saber quais são esses recursos, né? Então, olhar para esse nosso comportamento e pensar, puxa, será então que eu preciso fazer o quê? Eu preciso de um acompanhamento terapêutico, eu preciso me conhecer mais, né? Eu preciso olhar para aquele trauma, para aquela história muitas vezes sofrida da minha vida e ressignificar e dar um novo significado para aquilo, para conseguir me desvencilhar dessa situação e aí conseguir seguir mais livre, leve e solta para aquilo que eu quero, né? Porque as pessoas às vezes querem a mudança, mas a sacola está cheia. Como é que a gente vai coletar coisas no meio do caminho com uma sacola cheia, com uma mala cheia? Então é preciso que você solte os pesos, né? Para que você solte suas amarras, para que então você consiga trazer novos recursos. E muitas vezes a vida está querendo nos dar esses recursos. Muitas vezes no nosso dia a dia, pessoas com quem a gente cruza na fila do mercado, na padaria, numa farmácia, aquela pessoa muitas vezes que cruzou contigo ali no sinal, que cortou a tua frente. Sei lá, tem tantas formas do universo mandar anjos na nossa vida, só que a nossa sacola está cheia, nosso copo está cheio, a gente não consegue perceber. Aquela amiga que mandou um link, às vezes, de um curso, de uma palestra, né? Você foi na livraria e viu aquele livro, mas você não comprou, né? Então, tem tantas formas a gente se desenvolver, só que a nossa visão não está calibrada para isso, então a gente não vai conseguir encontrar essas oportunidades, né? E eu digo que às vezes a vida ela manda as mensagens como se fosse sim mensagens de avisos de caminhão, né? Aquelas frases de para-choque de caminhão. Isso aconteceu muito comigo. Em 2019, quando eu já estava no processo de fazer minha transição de carreira, eu via muitas mensagens que falavam sobre isso, sobre desapegar, sobre dar próximos passos, e eu ia desviando dessas mensagens. Eu dizia, não, não é para mim, não é para mim. Então, muitas vezes a gente sabe, mas tem um medo que reside dentro da gente que não deixa a gente dar esses próximos passos, né? Então, quando a gente desenvolve esses recursos novos, quando a gente busca ajuda, como eu fiz, eu busquei ajuda, né? Todo terapeuta precisa de terapeuta, precisa de terapia. Então, eu fui e busquei uma pessoa capacitada para me ajudar a enfrentar esses medos. Que medo era esse, né? Que estava me dizendo que eu não ia conseguir fazer minha transição de carreira, que eu não ia conseguir viver daquilo que eu acredito. E eu fui me tratando, e eu fiz uso de muitas ferramentas, as próprias técnicas que eu trabalho me ajudaram muito, né? Então, é isso, a gente só precisa se dar a chance realmente, né, de desenvolver essas novas habilidades. E quando a gente vê, a gente para e pensa depois assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pedi ajuda antes, né? Então, eu botei a imagem dessa águia justamente por isso, porque a gente às vezes precisa sair daquele cenário viciado, daquele ar viciado e voar alto, né? A águia, ela tá sempre voando alto, ela nunca tá, ela não é uma ave que voa rasteiro, né? Ela tá sempre no alto, ela tá sempre nas alturas, ela tá sempre enxergando as situações de cima, né? Então ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão macro das situações. E quando a gente busca ajuda, quando a gente se desenvolve novos recursos, a gente faz esse voo da águia, a gente sai daquela situação, a gente sai do problema.
Ninguém consegue buscar a solução dentro do problema, gente. A gente precisa sair do problema. Por isso que, às vezes, quando a gente fala assim, vai tomar um ar, vai dar uma volta na quadra, né? Vai escutar uma música diferente, tá indo para o trabalho sempre pelo mesmo caminho, pega um caminho diferente. Mudar o ar faz com que a gente tenha novas percepções de coisas que a gente, às vezes, naquele clima viciado, não consegue perceber, tá bom? E outra pergunta também muito importante, né, que contribui aí para não desistir no meio do caminho, e se algo der errado? Puxa vida, estou construindo a minha ponte, de repente faz um mês de chuva e o concreto não para, né? Não tem como fazer uma obra abaixo d'água. É muito difícil, a gente precisa ter um clima seco muitas vezes para conseguir que o alicerce ali fique, né, o concreto fique durinho. E se algo der errado? E se uma árvore cair no meio do caminho, que ferramentas que eu vou usar para conseguir tirar essa árvore do meio do caminho? Né? Então, a gente precisa também, quando a gente faz um planejamento, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa cogitar, né? A gente precisa ter um plano de contingência. Isso dentro da administração a gente chama assim, plano de contingência. E se algo der errado, o que que eu vou fazer? Que é justamente para que a gente não fique parado, né? Faltou cimento na minha obra. Aí eu cruzo os braços e fico esperando o cimento cair do céu. E a obra fica ali, né? Quando vê a obra está embargada. Por quê? Porque não tem um saco de cimento para conseguir concluir. Né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente já traçar aí o que pode dar de errado e aplicar, então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar se isso acontecer. Trazendo para a vida prática, o que pode ser esse algo errado? Né? Pode ser uma armadilha que o seu chefe, né, traz para você no momento em que você decide pedir demissão. Então, a empresa, tem muitas empresas que usam essas artimanhas, elas esperam o profissional, muitas vezes, pedir desligamento para daí, então, oferecer uma promoção, valorizar mais o funcionário, né? Porque para uma empresa é muito custoso que uma pessoa saia, né? Se ela está desenvolvendo um trabalho bom, mediano, né? Ela já está capacitada, ela já está treinada, ela já sabe como a coisa funciona, é muito custoso para uma empresa treinar outra pessoa do zero, né? Então, ela acaba fazendo aquelas promoções, né? Acaba fazendo todo aquele, como se fosse aquela reconquista. É que nem aquele namorado que está perdendo a namorada. Então, ele vai entregar flores, bombons, fazer juras de amor e falar tudo aquilo que você esperou a vida inteira que ele falasse que ele não falou. Né? Então, se isso acontecer, o que você vai fazer? Né? Outra coisa também, família. A gente falou bastante de família. Eu não sou contra a família, eu amo família, só que muitas vezes a família vai te bloquear. Ela vai querer que tu fique ali naquele contexto confortável, que tu não te exponha, que tu não se mude, que tu não faça muitas vezes a loucura que tu quer fazer, porque as pessoas, elas não sabem muitas vezes como agir, né? Para te ajudar. Então, ela vai querer que tu fique ali onde é um cenário conhecido. Né? Então, a família pode ser muitas vezes esse algo de errado, né? Uma mãe fala alguma coisa, um pai fala alguma coisa, um irmão fala alguma coisa que de repente você não tinha medo, mas você passa a ter. De repente deu aquele medo, né? Então, também é uma coisa que, como é que você vai lidar com a família? Não pode botar a família fora, não pode, né, sair da família. Você tem que saber administrar isso, acalmar as pessoas e falar para elas que está tudo bem, é o seu caminho, é a sua jornada, é a sua história, tá? E, bom, por aí vai. Você vai olhar para o seu momento e você vai identificar quais são as questões que podem acontecer e que podem te bloquear, te interromper a tua construção dessa tua ponte, né? E aí você vai abrindo esses caminhos de possíveis alternativas, né? Claro que nem todas, talvez você vai ter uma solução de imediato, mas se você conseguir pelo menos identificar quais são as coisas que podem dar errado no meio do caminho, eu já vejo que é algo muito positivo, tá? Porque você já está se antecipando a um problema, bom? Tranquilo, gente? Todo mundo vivo? Então tá, tô vendo aqui na minha telinha só a Jeane por enquanto, mas espero que esteja todo mundo bem aí. Muito bem, qual será a sua estratégia? Então, estratégia é importante, né? Vamos seguir o exemplo da nossa águia aqui.
e vamos traçar essa estratégia de como que a gente pode dar os passos sem desistir no meio do caminho, né? Sem deixar a peteca cair. Chegou março, chegou abril, chegou metade do ano, né? Porque agora está todo mundo bem, janeiro, fevereiro, né? Enquanto não passou carnaval ainda tem aquela sensação de que o ano ainda nós estamos desejando feliz ano novo para as pessoas, né? Aquele monte de dias e meses ao longo, né, da nossa jornada. Só que conforme os meses vão passando e eles passam e cada vez mais rápido, né, a gente vai tendo aquela ansiedade por ver as coisas acontecerem, né? Por isso que eu acredito muito na energia de um grupo, né? Acredito muito que quando as pessoas se unem por um objetivo em comum, que é o ponto de partida, a gente consegue se fortalecer, né? A gente consegue criar novos hábitos. E é o que a gente faz aqui, né? O ponto de partida, para mim, começou nesse objetivo de ser uma coisa que me ajudasse a manter o meu foco, né? Por isso eu comecei o grupo de acompanhamento em 2021, fazendo um desafio de 10 dias, depois a gente evoluiu para o alinhamento, e eu vou dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu usei o que eu tinha no momento, né? Os recursos que eu tinha no momento, eu comecei com aquilo que eu tinha, e olha só, nós estamos no 3º ano de ponto de partida, e cada vez mais pessoas entrando, cada vez mais pessoas dando seus primeiros passos, cada vez mais as pessoas se desenvolvendo, e as pessoas utilizam isso como se fosse uma âncora, né? Então, essa pode ser uma estratégia, você criar um mecanismo que te ajude a manter-se alinhado com aquilo que você quer, né? E muitas vezes, eu vou dizer, sozinho não dá, sozinho é difícil. Por quê? Porque a gente tende a se comprometer com os outros, mas a gente dificilmente se compromete com a gente. Quando as coisas são de nosso querer, a gente tende a procrastinar. A gente vai dar desculpa. Ah, hoje eu tô cansado. Ah, hoje tá calor. Hoje tá frio, tá chovendo. Hoje tem sol. Hoje aconteceu tal coisa, tô com dor de cabeça. A gente vai procrastinando o nosso querer, né? E quando a gente se compromete com outras pessoas, é diferente. E a melhor coisa que eu fiz foi me comprometer com todas as pessoas que estão aqui no ponto de partida, com todas as pessoas que já passaram pelo ponto de partida, porque eu sei que não é uma coisa só minha. Tem pessoas que esperam pelo nosso encontro, né? Então, isso me dá muita força. Então, essa pode ser uma estratégia também, né? Mas você pode desenhar qual vai ser a sua estratégia para 2023, para que você não desista no meio do caminho, para que você não abandone os seus sonhos, para que você não chegue em dezembro de 2023 e pense assim, ai, que saco, mais um ano que eu coloquei esse objetivo para mim e eu não fiz nada para que ele acontecesse. Eu desejo que esse ano de 2023 você coloque as suas ideias no papel e você dê pequenos passos, e você veja todos os dias aquela sua meta aumentando, aquele seu caminho mais próximo de você, tá bom? E para a gente encerrar, então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês muito verdadeira, né? É preciso querer mudar, é preciso saber como mudar e, principalmente, se dar a chance de mudar, né? Acho que é aquilo que eu falei um pouquinho antes ali, se dar a chance, né? Se sentir merecedor, não ter aquela síndrome de que você nasceu assim, você cresceu assim, você vai ser sempre assim. Eu sempre brinco com o pessoal que o bastão da vida está na nossa mão. E a gente tem esse dever, né, esse direito de caminhar com ele para a vida, de ir em busca daquilo que o nosso coração quer, porque essa nossa vida foi nos dada com muito carinho, por muito amor pelos nossos pais. Mesmo que a história tenha sido difícil, mesmo que você tenha desavenças com seus pais, você é fruto de um amor e você está com o bastão da sua vida. E não é justo você ter essa oportunidade de estar aqui na vida e você não viver, né? Então, quero que vocês reflitam também sobre essa mensagem aí, que também foi uma das mensagens aí que mais fez diferença na minha vida, tá? Muito bem, gente. E aí? Fez sentido? Coisa boa vê-los. Fez sentido para vocês? Que bom. Então, quero, né, aproveitar aí para a gente dar continuidade
nessa nossa noite maravilhosa, cheia de conteúdo. Eu sei que é muita informação, né? Para quem já está no ponto de partida, algumas informações já são conhecidas. Para quem nunca tomou conhecimento de como se faz um processo de mudança, pode ser muita informação, mas eu vou disponibilizar depois essas perguntas para que vocês consigam também refletir com mais tranquilidade, né? Hoje era só para vocês anotarem realmente os insights aí da noite, né? E quero dizer para vocês que o que vem pela frente é mais um conteúdo que nos ajuda a gente a se alinhar, né? E um alinhamento poderoso. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para minha parceira, para minha amiga, para minha companheira de jornada, Ana Carolina Oliveira. Esse Zoom é todo seu, Ana. Muito obrigada. Todos bem? Todos me ouvindo bem? Uhum. Então, tá ótimo. Então, antes de mais nada, eu já gostaria de falar que aqui foi o meu ponto de partida, claro, foi aqui que eu me destaquei, que consegui sair da bolha e consegui, né, mostrar para o mundo que eu gostaria de trabalhar como astróloga, né? Então, foi a partir daqui que eu consegui sair, tomar coragem, né, e começar a falar para o mundo aquilo que eu gosto, que é muito astrologia. E eu gostaria de compartilhar com vocês o material da gente conversar um pouquinho sobre as energias de 2023 que nos espera aí esse ano de 2023.